Olá, bem-vindo ao Tempo de Semeadura. Se o título deste capítulo chamou sua atenção e se interessou em saber como vou abordar a manifestação do primeiro amor, não se decepcione, mas não vou falar sobre o amor entre pessoas, o amor carnal. O tema central é o amor divino, o amor que vem antes das outras categorias, não se enquadra em nenhuma escala de amores. Mesmo que não seja o que esperava ouvir, fique ao menos 3 minutos e ouça alguns relatos. Estou certo que vai se interessar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se zanga facilmente, não guarda rancor. Amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Algumas músicas se apoderaram destes versos escritos no ano de 55 d.C., pelo apóstolo Paulo, na carta aos dirigentes da igreja de Coríntios. Paulo descreve o amor que os evangelistas deveriam ter pelos cristãos e as consequências pela falta desta entrega. Porém, Paulo só pode expressar o amor com tanta clareza por ter vivido uma experiência pessoal com Jesus, quando se entregou ao primeiro amor por ele, aceitando-o como seu redentor, se convertendo ao cristianismo. A conversão aconteceu quando ele ainda respondia pelo nome de Saulo de Tarso. Estava chegando a Damasco, hoje capital da Síria. Saulo viu brilhar uma luz muito forte vinda do céu, que o fez cair no chão já cego, e ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Saulo só voltou a enxergar quando Ananias, por ordem de Jesus, devolveu sua visão e lhe entregou a missão de evangelizar os pagãos, judeus e romanos. Paulo foi batizado ali mesmo e seguiu o propósito que Deus lhe reservou. Paulo passou de perseguidor e matador de cristãos a um dos mais fiéis defensores de Jesus e do Evangelho. O amor por Cristo o fez arriscar a vida para levar o Evangelho a Roma, onde fez muitas conversões. Mas acusado por Nero pelo incêndio de Roma, foi decapitado. Diz a palavra que Jesus estava passando por Cafarnaum, na região da Galileia, quando viu Mateus, coletor de impostos, e disse-lhe: Siga-me. Ainda sem conhecê-lo, Mateus levantou e o seguiu. Os fariseus questionaram os discípulos ao ver Jesus comer junto dos pecadores. Então Jesus, ouvindo, disse: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Assim foi a conversão de Mateus, quando inesperadamente Jesus o olhou e o chamou, dizendo: Siga-me. Jesus dá oportunidade a seguir seus passos a qualquer tempo da vida de uma pessoa. O chamado de Jesus é irresistível, é cativante. É tão atraente que, quando o convite é feito, só enxergamos possibilidades futuras, como se não houvesse passado, a ponto de valer a pena abandonar tudo o que nos afasta dele, para segui-lo. Existem passagens impressionantes na Bíblia sobre momentos de conversão, como o de Zaqueu, homem rico, mas que construiu sua fortuna cobrando impostos e, a pretexto desta função, prejudicou muita gente. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E assim Zaqueu se converteu e, para se redimir, renunciou a boa parte de sua fortuna em favor dos humildes e daqueles que prejudicou. A conversão de um cristão é um acontecimento único e acredito que inesquecível para todos os que aceitaram seguir Jesus. Assim descrevo como foi o meu momento de conversão, quando o pastor Gentil, líder da igreja onde congrego, durante um culto em outubro de 2021, me chamou pelo nome entre mais de 100 pessoas presentes e me fez o convite para aceitar Jesus como meu Salvador e o único caminho para chegar a Deus Pai. No momento em que me entreguei a Jesus, tive a sensação de que todas as luzes se apagaram e um grande holofote se acendeu com o foco em mim. Diria que senti uma legião de anjos me elevando a um patamar mais alto. Os sons do ambiente foram suprimidos e escutei um coro de querubins cantando músicas angelicais. O louvor de hinos em línguas que meu cérebro não conseguia entender, mas que tocavam meu coração. O meu desejo naquele instante era chorar de alegria. Eu estava envolvido pela presença do Espírito Santo. Nos testemunhos de recém-convertidos, fica claro que o chamado é feito pelo próprio Jesus. Ele os escolheu e não o contrário. Pode parecer um ato inconsciente,
mas Deus já estava trabalhando em silêncio no coração dos escolhidos. Acredite você ou não, já existia um propósito de Deus, uma promessa de salvação. Acolher estas almas renascidas é um dever de todo cristão. Mas e aqueles que nasceram em um lar cristão? Para estes não houve conversão? Se tornaram crentes por imposição dos pais? Não acredite nisso, houve conversão sim. Seus pais e os pais de seus pais, as gerações passadas, em algum momento foram convertidos. Houve a conversão de seus ancestrais, eles aceitaram a Jesus como seu Salvador e certamente fizeram a promessa de que as próximas gerações seguiriam no caminho da fé em Cristo, e ainda recém-nascidos foram apresentados a Jesus. O livro de Salmos diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Assim o rei Salomão definiu a oferta a Deus das próximas gerações, pela promessa de salvação. Se o chamado de Jesus é irresistível, então por que alguns o ignoram? Estes rejeitam o convite de Jesus por estarem apegados a práticas e sentimentos carnais, como luxúria, ambição, ganância, soberba, não resistem aos pecados e desejos que os deixam cegos. São apegados de tal forma ao materialismo que não compreendem a necessidade de estar próximos de Deus, pois confiam somente em suas próprias habilidades. Mas ao enfrentar uma provação, buscam o Senhor. Inicia aí o processo para encontrar Jesus, e se houver joelhos dobrados, a batalha pela salvação não está perdida. A palavra de hoje é: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, Ele disse que a chegada valeria a pena. Se você ainda não foi encontrado por Jesus, ou se desviou de seu caminho, peço a Deus que o ajude a ser resgatado por Cristo. E você que já aceitou a Cristo, peço a Deus que ressuscite o primeiro amor em seu coração. Curta e compartilhe o link desta mensagem, para que ela toque outras pessoas. Quem compartilha a palavra de Deus e divulga suas orientações conquista sua atenção.